Vamos lá, então. Bastante simples para aquecimento. Eu pergunto a vocês aí um questionamento: qual dos diagramas abaixo define aplicações de A em B? Nós temos aqui alguns elementos, conjunto A, e aqui alguns elementos no conjunto B. E o diagrama, você diria que é ou não é uma aplicação? Não é permitido que no conjunto de partida tenha algum elemento, mesmo que seja um vetor, que não esteja associado a algum elemento do conjunto de chegada. E agora, é ou não é uma aplicação, agora que você já está observando mais atentamente? Temos aí. Aqui também não é uma aplicação, professor. Não é. Porque o elemento C tem dois correspondentes distintos no conjunto de chegada. Perfeito. E agora? Sim, agora é possível. Agora é possível. Sim. Então, resposta afirmativa. Possível. Então, só não foi possível nos dois primeiros exemplos. Vamos pegar uma aplicação aí. Do R3 no R2, definida desse modo, onde você tem f de x, y, z igual, primeira coordenada, y vezes z, e a segunda coordenada, x ao quadrado. E o objetivo é determinar a imagem desse vetor aqui, ó, 2, 3, 4. Essa terna ordenada tem qual imagem? Calcula aí, por favor. A ordem... Não, veja só, o que faz aqui a aplicação? A aplicação faz o seguinte: pega esse vetor do R3, pega o vetor do R3, aqui um vetor arbitrário, essa terna ordenada, x, y, z, e é levado no R2, através da transformação. Aí o que acontece? A primeira coordenada da imagem é o produto da segunda coordenada com a terceira coordenada. E a segunda coordenada é o quadrado da primeira coordenada. É isso que está sendo feito. Então, você vai obedecer aqui a aplicação e calcular a imagem dessa terna ordenada, onde a primeira coordenada é 2, a segunda é 3 e a terceira é 4. Qual é a imagem? Então, a resposta vai ser 12 e 4, né? 12 e 4, muito bem. Porque você faz 3 vezes 4 e 2 ao quadrado. E aí você obtém 12, 4. Ótimo. E se fosse para você calcular a imagem de 5 menos 2 e 7, qual seria a imagem? Ah, tudo bem. Aqui você vai fazer o quê? Vai pegar a segunda coordenada... menos 2. E multiplicar por 7. Por 7, exatamente. E depois pegar a primeira coordenada e elevar ao quadrado. Exatamente. Fazendo as contas, você encontrou menos 14 e 25. Isso. Ok, não há dúvida que esse é o processo para você calcular as imagens de um vetor pela uma transformação. Ok? Uma aplicação. Mas vamos copiar aqui o essencial mesmo, não? O essencial. Por exemplo, no exercício agora é muito interessante a gente pensar com um certo cuidado, respeitando aqui a teoria. Você vai considerar
Veja aqui que eu não me refiro a uma aplicação linear, mesmo sendo essa aplicação f do R2 no R2, definida por f de xy. Veja que o vetor aqui é do R2, está sendo levado também no R2. Olha a lei aqui de formação da aplicação. Sim, senhor. Vamos pegar 3 vezes a segunda coordenada e 2 vezes a primeira coordenada. Então, seja S o círculo unitário de R2. Então, S, o círculo unitário de R2, ou seja, o conjunto solução desta equação, que é o círculo unitário. O círculo de centro 0, 0 e raio 1. Você vai descrever este conjunto. Olha o que faz esse conjunto. Veja, calcular f de S. Aí requer uma atenção maior, não é? Muita atenção, muita calma nessa hora. Tudo bem. Olha, para início você tem que lembrar que você tem aí um operador, né? O operador porque leva o R2 e o R2. Isso é fato. E, de certo modo, você tem que enxergar f de S como sendo o quê? A imagem do círculo unitário, né? Já que é dada essa condição aqui, ó, S, o círculo unitário de R2. Então, temos que enxergar isso aí, f de S como sendo a imagem do círculo unitário. Então, vamos pensar, então, em um elemento que pertença a f de S. Como seria este elemento? Hã? Tá? Como seria esse elemento? A gente tem que pensar num elemento que pertença a f de S. A gente quer descrever o f de S. Como seria isso? Bem, olha, f de S não é imagem? F de S não é imagem? Uhum. E a imagem é um subconjunto aqui do R2. Então, você tem que pegar um elemento aqui que seja elemento aqui da imagem, no f de S. Então, digamos, você pegue um par de coordenadas. AB pertence a S. Olha, não esqueça, S é o círculo unitário, ou seja, o conjunto solução desta equação. Você sabe que o conjunto solução de uma equação, ela satisfaz a equação. Então, vamos imaginar, por hipótese, você pega aqui um elemento e pertença a f de S. O que é que você tem de informação a respeito, né, principalmente em termos de definição de imagem? Quando tem. Você sabe que se este elemento aqui pertence a f de S, e f de S é a imagem, obrigatoriamente, em correspondência, ele deve haver um outro par de coordenadas que esteja aqui no conjunto de partida. Mas você tem que S é o círculo unitário do R2 e você está calculando o f de S. Só que esse par ordenado já pertence à imagem. Então, deve existir, né, XY em S. E S está aqui no R2, no conjunto de partida.
E, claro, o que é que faz a sua transformação ou aplicação? Exatamente que como está definida. Você vai calcular f de xy e obter essa imagem, 3y, 2x. Claro que se você supôs que estamos supondo AB em f de S e XY em S. De sorte que f de XY seja calculado para obter o par ordenado AB. Reflete aí um pouco. Bem, essa ideia é que é o interessante. De sorte que, ora, f de xy é 3y 2x, aqui temos a imagem, e f de xy, na situação aqui, é igual a b. Então, podemos comparar. Essa comparação pode ser feita. E deve ser feita, né? Porque eu estou levando o par de coordenadas xy a um par de coordenadas 3y, 2x. E aqui eu estou levando o par de coordenadas xy ao par de coordenadas AB. Então, se é uma aplicação, obviamente, esse par é igual a esse. Isso é lógico. E, claro, se você compara coordenada a coordenada, notem que você pode obter tanto x e y em função dessas coordenadas A e B, respectivamente. Você tem ó, 3y é igual a A, 2x é igual a B. Então, nessa comparação, poderemos escrever y em função de A e x em função de B, aqui na comparação. Logicamente, por força da definição dessa aplicação. Tudo bem? Tudo ótimo, professor. Nessa comparação, o que é que temos? 3y igual a A e 2x igual a B. E como eu havia dito, você vai poder explicitar aqui y em função de A e x em função de B, obtendo os valores de y e de x. Notem, voltamos lá, que S é o círculo unitário e aqui temos a equação. Ou seja, S é o conjunto solução dessa equação aqui. Veja que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Esse é um exercício até bem elaborado no sentido de você refletir o que você está fazendo. Então, perceba aí com um certo cuidado que agora nós temos x e y em função desses parâmetros A e B. De sorte que podemos substituir x por b sobre 2 e y por a sobre 3. Vamos fazer isso aqui na equação e ver o que acontece, porque já sabemos que, desde o início, que x e y pertence a S. Por esse motivo, e também foi dado essa equação aqui, sendo S conjunto solução da equação, o que é que nós podemos obter? B ao quadrado sobre 4 mais A ao quadrado sobre 9 é igual a 1. Ah, perfeito. É substituir x e y, respectivamente, em função desses parâmetros obtidos.
Então, com efeito, você tem b sobre 2 ao quadrado mais a sobre 3 ao quadrado igual a 1. Claro, você já desenvolveu aí os quadrados e ficou exatamente com esta equação. E essa equação aqui é o quê? É uma elipse. Então, você está transformando, através dessa aplicação aqui, o círculo numa elipse. É um efeito causado aí. Tudo bem. Maravilha. Pense aí. Aqui nós temos uma aplicação do R2 e R2. Veja como ela está definida. Notem que a cada par de vetores x, y aqui no conjunto de partida, que é um espaço vetorial, R2, você tem uma imagem também no R2, onde você tem a primeira coordenada é o produto das coordenadas, x, y. E a segunda coordenada é a primeira coordenada. A afirmação é que não é linear. Já está dizendo aqui, ó, mostre que essa aplicação não é linear. E então, o que você faria para se convencer que essa aplicação aí não é linear? Olha aqui, ó. Você tem que dar um contra-exemplo ao invés da demonstração, entende? Você tem que montar um contra-exemplo, ou seja, dado um suposto exemplo, você vai mostrar que não funciona a definição. A ideia é essa. Toda vez que você quiser se convencer que algo não é, que não está de acordo com aquilo que você estudou, você faz um esforço para buscar de imediato um exemplo que não funcione. Ao menos um exemplo. Você já demonstra que aquele objeto ou aquela situação não está de acordo. Nesse caso, você vai se convencer que esta aplicação não é linear. Se você considerar inicialmente aqui, ó, dois vetores no R2, o vetor U está aqui no R2. O vetor V também. R2 é o espaço vetorial. Soma de dois vetores tem que estar no R2. E somamos de forma usual, coordenada a coordenada. Então, temos aqui um terceiro vetor. Esse vetor é um vetor soma. Também tem que estar no R2, olha, duas coordenadas. Vamos lá. Então, veja, diante de tudo que nós vimos aí, o que você tem que fazer é exatamente isso, mostrar que não funciona. Quando você calcula a imagem do vetor U pela transformação, você obtém o que mesmo? Lembra aí do primeiro exercício? É o que você vai aplicar agora. Você vai calcular f de U, a imagem de U pela transformação f. Veja o que faz a transformação e você calcula f de U. Olha aí. F de U, a imagem de 1, 2 é 2, 1. Confira. A imagem de V também. Imagem de V do mesmo jeito aqui, ó. Teremos 12 e 3 como imagem. Demora um pouco para escrever, mas de certa maneira é interessante fazer ao menos uma vez ao vivo aqui para você. Então, 3 vezes 4 e... Ah, você botou ali já.
Vai dar 12 e 3, né? Isso. É para você conferir. Beleza. É que usando parêntese duplamente dificulta a escrita, mas de qualquer maneira é 3 vezes 4 e a segunda coordenada repete a primeira. Isso por força da definição da transformação que você tem. Calcular a imagem da soma. A soma é U mais V. Esse vetor aqui, ó, 4, 6. Também precisamos calcular. Facilmente você calcula aqui, de acordo com a definição, dá 24 e quanto? 4. É só obedecer a definição. Muita calma. Seja lá qual for a aplicação, você olha a definição que está fazendo primeiro. Não vai se precipitando, colocando qualquer valor ou interpretando rapidamente. Se você somar aqui f de U com f de V, são valores diferentes nas coordenadas. Demonstrar que algo não é exatamente isso. Você buscar um exemplo, né, configurado de acordo com a teoria e se convencer que não funciona. Aí você mostra que não é. O que é que você faria para se convencer que não é? De maneira lógica, né? Evidente. Bom, o senhor explicou que a soma dos vetores tem que ser, quando é diferente, não é linear, não é isso? Quando é diferente, não é linear? Eu até escrevi aqui. Quando a soma dos vetores é diferente da soma dos vetores individuais, assim? Não, tenha cuidado aí. Eu sei que você está entendendo, mas a maneira que está sendo expressado está diferente do que deve ser. Então, veja bem, vamos colocar sentido, porque eu entendo, Adriano, você faz uma anotação rápida, compreende a situação e aí coloca uma ideia no papel. Essa ideia pode estar sendo transcrita de maneira totalmente diferente do que foi mostrado. Então, isso pode complicar depois e confundir a teoria, e você deixar de aprender ou então cometer equívocos gravíssimos por conta de uma observação, achando que uma coisa é igual a outra, sem ser. Então, muito cuidado. O que você está dizendo é o seguinte, ou pelo menos está querendo dizer, é que, dados dois vetores de um espaço vetorial, quando você calcula a soma desses dois vetores, digamos, U e V, U mais V, não é que a soma dos vetores, não. Você vai calcular a imagem dessa soma. A imagem da soma, olha a diferença, né? É F de U mais V, é a imagem da soma. Então, você colocou algo diferente aí, mas anota aí, é F de U mais V, porque quando ele fala F de U mais V, já subtende-se que seja a imagem. Então, F de U mais V, por ser transformação linear, espera-se que seja a soma das imagens desses dois vetores, respectivamente. Então, F de U mais V igual F de U mais F de V. Então, soma das imagens é igual à imagem da soma de dois vetores. Só corrige isso aí para ficar definitivo. Peraí, a soma da imagem... A soma das imagens... A soma das imagens... de dois vetores, mas não precisa escrever, você basta compreender. Você vai escrever, basicamente assim, F de U mais V
entre parênteses, né? Você coloca F, entre parênteses, U mais V, igual, aí você escreve F de U mais F de V. Então, quando você escreve F de U, você está somando uma imagem de U com uma imagem de V, que é F de V. Só uma observação, professor. Então, nesse caso aqui, teríamos seria linear. Para não ser linear, tem que ser diferente, não é isso? Sim, tem que falhar algumas das condições da definição. Isso. Nesse caso, não é. Você disse que é? Não, foi uma pergunta. Tudo bem. O senhor falou para mim o seguinte, que a soma das imagens e tal, aí eu coloquei aqui, F de U mais V é igual a F de U mais F de V. Perfeito. Nesse caso, é. É isso mesmo. Mas não basta somente essa condição. Tem que acontecer também F de alfa U igual alfa F de U. As duas condições é que provoca a condição, né, satisfeita da definição. Para provar que é uma transformação linear, não é isso? Tem que satisfazer essas duas condições, que faz parte da definição de uma transformação linear. Satisfazendo essas duas condições. F de U mais V igual a F de U mais F de V, e F de alfa U igual alfa vezes F de U. Isso. Aí, como o senhor falou que daria para provar em uma linha, sim, eu estou deduzindo aqui, posso estar equivocado, é que eu diria que F de U mais V é diferente de F de U mais F de V, não é isso? E é? Você verificou aí se pegou dois vetores? Não, eu estou pegando a linha de raciocínio que o senhor falou, que daria para resolver em uma linha. Sim, né? sim. Aí eu peguei essa ideia. Agora tem que provar por outro caminho, né, também, no caso. Pegando dois vetores, não é isso? Pode ser. Pode ser um contra-exemplo. E deve ser um contra-exemplo, porque você está mostrando que não é. E a ideia é exatamente essa. Você pegar um exemplo que não funcione. Ok. É porque o aquecimento é exatamente esse. Você Mas é bom. Tem que se sentir pressionado através do questionamento, como se fosse uma prova. Não, professor, E, de certa maneira, você... É como eu digo para os alunos, nesse momento pode. Nesse momento pode, porque lá na frente, quando for prova, aí eu tenho que ser eu comigo mesmo. Com certeza. Então, professor, aí tem que pegar aqui dois vetores, não é isso? Você sugere isso, então... Tá. No caso seriam F de R2, isso mesmo. É do R2 no R3. Do R2 em R3. Você vai pegar primeiro os vetores no R2. Se você está pensando assim, você pega dois vetores aí no R2, soma os dois, calcula as imagens, de sorte que, com algumas dicas, você possa atacar o problema mais rapidamente. Sim, senhor. Dizem que errando é que a gente aprende. Né? Pelo menos o caminho de não chegar no lugar. E não ir mais por aquele mesmo lugar, sabendo que o objetivo não é aquele. Ô, professor, eu chamando aqui o vetor de U, o vetor U de 1 e 2, com as coordenadas 1 e 2, seria 4, 8 e 3, não é isso? 4, 8 e 3? Isso. Pegando 1, 2 e 3. 1 e 2, no caso. Se você pega 1 e 2, aí se você pega 1 e 2, aí você tem 4. 8. Não, 4, 4, né? É 4, 4. São 3 coordenadas na imagem.
Peraí, quando o nosso x aqui é 1, vai ser 4 ali. Mas você falou que era 1 e 2. 1 e 2, isso X mesmo. é 1, o Y é 2. Então, Isso. a primeira coordenada é 4. E a segunda coordenada? É 4 também. É 4 também, professor. Eu botei, perdão, meu Deus. Então, é isso que tem que ser treinado aí, para ficar atenção total. Isso lhe tira da jogada. Isso lhe tira da jogada em uma situação decisiva. É verdade, professor. Nossa, Só Adriano. temos lá 3 vagas. Você foi, escorregou ali, o outro tirou um ponto a mais, você está fora. Nossa, que vacilo, velho. Não é? Na seleção de verão, você tem uma quantidade. 10 serão selecionados. Você tem lá na sala 80. 10 serão selecionados. Você cometeu um equívoco. Você é bom, mas escorregou aqui, o outro é melhor. Você fica de fora. É verdade. Então, aqui, ó, para o vetor U, ficou 4, 4 e 3. Para o vetor V, que eu dei as coordenadas 3 e 4, ficou... A terceira coordenada é 3. É 3, isso mesmo, isso mesmo. Então, ficou 4, 4, 3. 4, 4, 3. E aí, para o vetor V, que eu dei as coordenadas 3 e 4, aí ficou 6. Agora sim, 8. Assim, 4, 8 e 7. E 7. Agora eu vou para o U mais V. Não é isso? É uma ideia que você está dando aí. É uma ideia. Professor. Você está no caminho, né? Depois a gente ataca de outra maneira aí, vê se pode fazer. Entendi, professor. Mas não está errado, não. O importante é você conseguir se convencer que não funciona. Eu fiquei na dúvida agora aqui do U mais V, professor. Não, U mais V é soma coordenada a coordenada. Se você tinha o primeiro... 4. 1 e 2. Vai ficar 7. Primeira coordenada. E o segundo vetor é quanto? 3 e 4? 3 e 4. Então, 3 e 1, 4. Primeira coordenada, 4. E a segunda dá 6. 4. 2 e 4. Então, é exatamente, 4 e 6. Então, beleza. Então, a imagem. Ficar, a imagem. A imagem da soma. Então, aqui vai ficar... A imagem não, você calculou a soma dos dois vetores. Isso. Só a soma. Você vai calcular a imagem dessa soma. Então, vai ficar aqui 4 mais 3, 7. 6 mais vezes 2, 12. E 4 mais 6, 10. Ficou então, professor, aqui, ó. A imagem ficou... Da soma. A imagem da soma. Ficou 7, 12 e 10. Está de acordo a soma das imagens? Sim ou não? Não. Está provado, pelo menos aqui, aparentemente... Que... Não, aparentemente não. Aparentemente não. Você sabe que se não vale a imagem da soma não for igual à soma das imagens, já não é linear. Já não é linear, está provando. Aprovado, aprovado. E tem que valer para qualquer vetor do espaço vetorial. Você pegou 2 vetores no espaço vetorial. Você provou. Demorou um pouco, mas provou. Valeu. Agora, eu entendi o que você falou agora aí. Você falou que eu provei para 2 vetores num espaço vetorial, que seria o nosso contradomínio, não é isso? Exato. Aí só que eu tenho que provar para todos, né? Ou não? Não. Não vê. É isso que eu quero que você tenha consciência. Na matemática é o seguinte: você quer mostrar que não é linear. Você sabe quando é linear. Quando é linear, funciona exatamente essa igualdade. E funciona para todos. Exatamente isso que você falou. Funciona para todos quando é linear. Se você pegou um exemplo e não funcionou, não está funcionando para todos, logo não é. Entende? Você não tem que buscar agora para todos, não. Porque quando funciona para todos, essa igualdade vai funcionar. Você pegou um exemplo e não funcionou. Então já não é. Mas veja só,
poderíamos ter uma maneira de atacar o problema de maneira mais direta. Claro, nem sempre funciona. Veja aí, dentro da possibilidade, olhe para a lousa digital e acompanhe o seguinte demonstração, poderíamos dizer assim, o nosso contra-exemplo da experiência, né? Claro, usando os melhores livros de álgebra linear que nós temos. Então, vamos lá. Veja aí o nosso contra-exemplo aqui. Pronto. Demonstrou. Já foi. É ou não é? Não é. Isso, Por quê? Olha aí. isso não é tecnologia, isso é matemática. Pois é. Meu Deus. F não pode ser uma transformação linear. Eu alertei a você várias vezes. Toda transformação linear leva um vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio. Mais um exemplo de contra-exemplo. Exercício. Pronto. Você tem aí uma aplicação do R3 e o R2, veja a definição dela, não é linear. Se convença disso. Porque quando confunde a teoria, você não sabe se está provando ou não está provando. Então você tem que firmar. Toda transformação leva o vetor nulo no vetor nulo. Ótimo. Essa aplicação aí leva o vetor nulo no vetor nulo? Leva. Mas existem, tem que ter consciência disso. Existem transformações que o vetor nulo é levado no vetor nulo e não é linear. E este é um exemplo desse. Olha, eu peguei inicialmente um vetor U do R3. Peguei um vetor U do R3 na elaboração. O vetor U eu peguei aqui de coordenadas 1, 2 e 3. O vetor U. Você pode pegar qualquer outro, porque o vetor deve estar no R3. Aí você vai questionar, será que se as coordenadas fossem iguais também provaria? Se você pegasse aí 1, 1 e 1, eu tomei aqui o vetor de coordenadas 1, 2 e 3. E deu para demonstrar tranquilamente. Ah, como você fez isso? Pela segunda condição. Se eu peguei um vetor e peguei o escalar e verifiquei que não funciona. Exatamente isso. Qual foi o vetor mesmo que eu disse que eu peguei? Ah, tá aqui, eu já anotei. 1, 2, 3. E o escalar, eu chutei o escalar K igual a menos 1. Mais fácil fazer as contas. Então, olha aqui, ó. O vetor U está no R3, ótimo. O escalar, claro, eu quero mostrar que não é linear. Peguei o escalar menos 1. Olha a multiplicação escalar aqui. Menos 1, menos 2, menos 3. Nós sabemos que toda transformação linear, já falei isso aí várias vezes, f de alfa U deve ser igual a alfa vezes f de U. Será que isso acontece aí? Claro que não. O R3 vai no R2. Então, calcula aí a imagem de U.
pela transformação. Viu o que dá? E depois você vai calcular a imagem de K vezes U. Ora, F de U é quanto mesmo? Bom, olha, aqui você tem, ó, F de U é x, y, z. Então, primeira coordenada na imagem, módulo da primeira coordenada. Segunda coordenada é a soma da segunda com a terceira coordenada. Então, F de U fica como? Módulo de 1 É 1. é 1. E a segunda coordenada, 2 mais 3, 5. 5, exatamente. Confere exatamente. Aqui, ó. E aqui, K menos 1, você vai multiplicar por F de U. Menos 1 vezes o vetor de coordenadas 1, 5. Menos 1, menos 5. E aí? E aí? E aí? E aí? Se convenceu ou não se convenceu? Veja aí, ó. Você calculou e achou isso aqui, ó. F de KU. Não é? Aqui, ó. F de KU é igual a F de menos 1, menos 2, menos 3. Qual é a imagem desse vetor pela F? Você já acabou de falar aí. Foi 1 e menos 5, não foi isso? Confirma aqui, ó. Pronto. E aí? E aí Olha, mostra olha que aí pra lousa digital. não é linear. Então, olha aí para a lousa digital. Dá uma olhada na lousa digital aí, ó. Aí nós temos uma transformação. Aqui é muito... Maravilha, olha aí. Seja F do R4 no R3, uma transformação linear, F de x, y, z, t. E aqui nós temos a imagem. Está levando o R4 no R3. Vamos fazer o seguinte proposição para vocês. Vocês vão encontrar aí a base e a dimensão da imagem dessa transformação linear, afirmando que é uma transformação linear. Nota que é um exercício completo, viu, pessoal? Muita atenção. É um exercício realmente que vale a pena você entender o funcionamento dele. Até porque fizemos exercícios análogos, mas exemplos triviais, menores, geralmente do R2, no R2, R3, no R2, fácil de analisar. Aqui nós vamos trabalhar de maneira mais objetiva e buscar a solução de maneira consistente. Só nos resta tomar como iniciativa uma base aqui do espaço vetorial de partida, que é o R4. E, claro, para facilitar as contas, claro, base é base, mas para facilitar as contas, vamos pegar a base canônica. É sempre interessante pegar a base canônica. É uma base mais acessível aos cálculos, de maneira mais dinâmica. Então, a base do R4 pegaria o quê? E1, E2, E3 e E4. Os 4 vetores da base canônica. Você já sabe quais são eles.
Quais são esses vetores mesmo? São 4 vetores, né? Bom, o primeiro vetor é 1, 0, 0, 0. O segundo vetor é 0, 1, 0, 0. O terceiro vetor é 0, 0, 1, 0. E o quarto vetor é 0, 0, 0, 1. Bom, qual o objetivo? Nós vamos calcular as imagens desses vetores. Exatamente. Porque nós queremos encontrar essa base e a dimensão da imagem. Não é verdade? Então, esse é o nosso objetivo. Ó, encontre uma base e a dimensão da imagem. Então, na solução, temos que ter consciência disso. Coloquei aqui mais uma vez, mas a ideia é essa. Fixar, encontre uma base e a dimensão da imagem dessa transformação. Então, o que nós vamos fazer é calcular as imagens de cada vetor da base canônica. Poderia ser qualquer base, mas eu sugiro que a base canônica sempre facilita você calcular. Você conhece os vetores. A imagem desse vetor, usando aqui a transformação, acompanhe. Veja que a imagem é o vetor do R3, essa terna de coordenadas 1, 1 e 1. Tudo bem? Calculamos. Aqui, ó. Na primeira coordenada vai ser o quê? 1 menos 0 mais 0 mais 0. Na segunda coordenada, 1 mais 0 menos 0. Na terceira coordenada, 1 mais 0 mais 0 menos 0. Então, aqui é a imagem. Vamos fazer isso para o segundo vetor. A imagem do vetor E2 da base canônica. Então, a segunda coordenada é 1. E as demais são nulas. Então, teremos o quê? 0 menos 1 mais 0 mais 0. Acompanhe. 0 mais 0 mais menos 0. E aqui teremos o quê? 0 mais 1 mais 0 menos 0. Então, a imagem está aqui. Confere. Vamos calcular, então, a imagem agora de E3, onde a terceira coordenada vai ser quanto? Vai ser 1. Se a terceira coordenada vai ser 1, teremos 0 menos 0 mais 1 mais 0. Então, primeira coordenada da imagem vai ser quanto? 1. E a segunda coordenada vai ser o quê? Na segunda coordenada vai dar 2, né? Porque aqui é 0 mais 2 vezes 1 menos 0. Então, dá 2. E a terceira coordenada é 0 mais 0 mais 3 menos 0, portanto, 3. Confira aí. A propósito é isso aqui, ó. Lembre-se que estamos buscando isso aqui, ó. Ó, vou grifar aqui para você não esquecer. Isso é muito importante. Isso aqui. Não esquece isso aqui, não. Está buscando uma base e, claro, se você tem a base, você terá a dimensão da imagem, que a base é da imagem. Então, calculamos aqui F de E1, F de E2 e F de E3. Mas ainda falta, né? Falta F de E4, né? Falta F de E4. Então, vamos lá. F de E4. Primeira coordenada 0, segunda 0, terceira 0.
A quarta é 1. Então, vamos lá. 0 menos 0 mais 0 mais 1. A primeira coordenada é 1. E a segunda? 0 mais 0. É isso? Menos 1. Então, a segunda coordenada é menos 1. E a terceira? 0 mais 0 mais 3 vezes 0, 0, menos 3. Então, ficamos com 1, menos 1 e menos 3. Ótimo. Bem, feito todo esse trabalho aí de cálculo de imagem, nós temos exatamente aqui a imagem dos 4 vetores canônicos. E sabemos que a imagem desses vetores geram a imagem da nossa transformação exibida aí na lousa digital. Mas aí tem um porém, né? Eles geram, você sabe, né? Um conjunto gerador, qualquer vetor do espaço vetorial pode ser escrito como combinação linear desses vetores que geram. No caso aqui você tem 4, né? 1, 2, 3, 4. Mas notem, nós fizemos uma demonstração de um teorema em uma de nossas aulas e nós percebemos o quê? Percebemos claramente que a dimensão do contradomínio é quanto? 3. É o R3. Então, a dimensão é 3. E nós temos quantos vetores aqui? 4. Então, temos a convicção que esses vetores geram a imagem, mas não são LI. Não são LI. Logo, não formam a base. Eles são LD. E esse é um problema. Ok? Não sendo LI, temos que escolher 3 vetores desses 4, de sorte que os 3 vetores sejam linearmente independentes, porque 4 vetores geram, mas 3 vetores também podem gerar o espaço vetorial R2 ou R3. Nesse caso, R3, ok? Porque temos o R4 no R3. Então, veja. Vamos obter, então, uma base para a imagem. Veja como é o procedimento. Eu vou colocar com detalhes aqui para vocês. O importante é que vocês aprendam. Eu vou colocar aquele quadro informativo e vamos resolver passo a passo essa situação. Presta bem atenção. Vou escrever aqui, colocando uma imagem. Pronto. Essa é a imagem do nosso quadro. Nós vamos obter uma base para essa imagem, a partir desse conjunto gerador. Mas não é LI. Você sabe que base é um conjunto de vetores que geram espaço vetorial, no caso aí vai gerar a imagem da transformação, e que queremos que seja LI, que forma um conjunto base para a imagem. Nós vamos fazer o seguinte: escrever as linhas da matriz com esses vetores. 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Então, agora nós temos esta matriz. Confira aí, por favor, as entradas, né? Não podemos errar aqui as entradas. 1, 1, 1, menos 1, 0, 1, 1, 2, 3, 1, menos 1, menos 3. Ótimo. Então, o que fazemos para obter aqui uma base segura a partir daí é exatamente o escalonamento. Vamos fazer o escalonamento. Não é preciso reduzir por linha, não é isso. Você vai obter o escalonamento.
Então, vamos... Aqui o pivô é 1. Abaixo, todas as entradas devem ser 0. Ok? E aí você vai fazer como? Somando, né? A linha 2 com a linha 1, você já consegue aqui na linha 2, 0, 1, 2. Confira aí. Somando essas duas. Aí vai ficar na segunda linha 0, 1, 2. Aqui na terceira linha também anulando essa entrada. De que maneira? Vamos pegar a linha 3 menos a linha 1. Então ficaremos com 0, 1 e 2. Confira aí, por favor. E na quarta linha, o que é que você faz? Mesmo procedimento, né? Mesmo procedimento. 1 menos 1, menos 1, menos 1 dá menos 2, menos 3, menos 1, menos 4. Só conferir. Aqui está a matriz semelhante. Claro, obtida através de operações elementares sobre linhas da matriz anterior, constituída de vetores das imagens dos vetores da base canônica do R4. Esse é o procedimento. Claro que já sabemos que os vetores imagem geram a imagem da transformação. Geram. Mas queremos que esses vetores sejam LI, e o procedimento é esse. Vamos escalonar e, claro, através do escalonamento, já teremos os vetores que constituem uma base para a imagem. Bem, aqui você tem proceder o que mesmo? Aqui é 0, aqui já está 0, 0. Aqui o pivô é 1, então abaixo deve ser 0, né? Abaixo aqui. Ah, perceba aqui, ó. Perceba que essa linha, a terceira linha, coincide com a segunda linha. Então, podemos eliminar uma dessas linhas. Então, se essa aqui vai ficar 0, 0, 0, que é subtrair uma da outra. E... Então, aqui vai ficar, repete a primeira, repete a segunda, a terceira é 0, e a quarta vai ser quanto mesmo? A quarta vai ser... Como é que faço com a quarta? Assim, a quarta também. A quarta eu divido por 2 e somo com a segunda. Ótimo. E essa terceira aqui já é 0. Moral fica assim, ó. Está escalonada? Sim. Está escalonada. Está na forma escada. Então, muito bem, Adriano. Uma vez que já está na forma escada, você tem a certeza que esses dois vetores, o vetor de coordenadas 1, 1, 1 e o vetor de coordenadas 0, 1, 2, esses dois vetores, com esse procedimento, ele vai estar na base da imagem. Então, sempre que você tiver uma transformação linear, você pega um vetor, um conjunto da base canônica do espaço vetorial de partida, que no caso é R4. Então, por isso que pegamos vetores com 4 coordenadas, e a dimensão é 4, você tem que pegar 4 vetores. Calcula as imagens, escalona a matriz e, consequentemente, você já tem os dois vetores na base da imagem. É o que nós queríamos, né? Encontrar uma base
Então, encontramos a base. A base é constituída desses dois vetores. Uma base. Aí a pergunta para você: qual é a dimensão da imagem dessa transformação linear F? Qual é? Basta o quê? Você verificar contagem aqui dos elementos da base. Por quê? Você sabe que aqui, por semelhança de matrizes, através do procedimento de propriedades operatórias sobre linhas, você obteve os vetores que constituem a base, ou seja, são LI e geram a imagem. Tudo bem? Isso quer dizer que qualquer vetor que você tomar aqui na imagem pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Mas de sorte que você tem que lembrar também que esses vetores são LI. Um não é múltiplo do outro. Um não é múltiplo do outro. E o que você pode dizer sobre a dimensão? Dimensão aí vai ser 2. Você tem 2 vetores. Pronto. Dimensão de F, 2. Dimensão da imagem, né? Dimensão do espaço-imagem. Ou seja, a imagem de uma transformação linear, vocês viram demonstrativamente que a imagem é um subespaço, portanto, espaço vetorial. Então, a dimensão da imagem, do conjunto de imagem, é 2. Alguma dúvida, algum questionamento? Mas nós vamos exatamente encontrar agora uma base e a dimensão do núcleo dessa transformação linear F. É a mesma. Tudo bem? Aula que segue, hein? Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Mais uma vez você vai buscar a solução, só que agora, lembrando que a base, você quer uma base para o núcleo, né? As informações é do núcleo da transformação. Bom, eu não sei se você está lembrado, nós falamos sobre núcleo, imagem, fizemos toda uma preparação que da aula passada, que da imagem, fizemos uma representação, em termos de conjunto, como é que funciona, e mostramos essa ilustração que é fundamental você ter em mente. Olha aqui, é o núcleo, todos os vetores são levados no vetor nulo. Não é somente o vetor nulo que é levado no vetor nulo. Aqui você pode ter mais de um vetor no conjunto de partidas sendo levado no vetor nulo. Então, todos esses vetores que são conduzidos ao vetor nulo aqui na imagem, você tem o chamado núcleo da transformação. Essa visualização é muito importante. Isso é o núcleo. O núcleo é um conjunto que é subconjunto do espaço vetorial de partida. Bem, mas o exercício agora era para ter mostrado isso aqui antes, né, para revivar a memória, mas tudo bem. A gente pode aproveitar esse aqui, ó, que era o núcleo da transformação da aula passada, e só fala aqui do núcleo, pronto. Você tem a transformação de V em W, e aqui mostra o núcleo, esse vetor, independente de ser um vetor nulo ou não, ele vai ser transformado num vetor nulo. Claro que aqui depende da dimensão, né? Você tem um espaço vetorial V no espaço vetorial W. Então, um vetor nulo aqui é um elemento de W. Bom, entendido isso,
podemos voltar onde estávamos. Exatamente buscar essa base e a dimensão do núcleo de F. Se você entender isso hoje, eu me dou por satisfeito aqui na aula de hoje. E aí nós estamos fechando, né? Essa aula aqui é um pouco mais curta, já passamos no horário até, mas tudo bem. Vamos dar Vamos tomar aqui essa informação do que nós mostramos agora, que todo vetor é levado no vetor nulo. Então, imagina aqui, o vetor 1. O vetor 1 está sendo levado no vetor nulo. Claro, o vetor 1, estamos falando de núcleo. O núcleo é um subconjunto do espaço vetorial de partida. É bom você se localizar aqui, ó. De acordo com aquela figura que você tem aquela ilustração que você tem na mente. Então, R4. Então, por isso o vetor tem que ser do R4. Ó. 4 coordenadas. E aqui você tem a definição da sua transformação linear. E o que é que você faz, Adriano? Você vai calcular. Você vai calcular simplesmente aqui a imagem do vetor U pela transformação F. E, claro, se você está pegando esse vetor no núcleo, ele tem que ser levado no vetor nulo. Mas no vetor nulo, não do R4, você está levando no vetor nulo do R3. Então, tem 3 coordenadas. 0, 0, 0. Confira aí. Bom, só nos resta aqui, eu não vou tomar muito seu tempo, o que é que você vai fazer? Você vai comparar as coordenadas. Olha a sua transformação que faz. Você pega um vetor do R4, leva no vetor do R3 e você tem a definição. Se este vetor aqui, genérico do R4, foi levado no vetor nulo do R3, espera aí, vamos pensar um pouco, rapidinho. Então, veja, comparando coordenada a coordenada, olha só, a primeira coordenada com o vetor, com a primeira coordenada nula. A segunda também. E a terceira também. Aí nós temos o sistema linear homogêneo para resolver. Subtraindo a segunda equação da primeira, você elimina a incógnita x. Não é isso? Veja, ó, x menos x, 0. 0 menos y, y. 2e menos e, z. Menos t, menos t, menos 2t. Então, a segunda equação vai ficar, repetindo a primeira, a segunda equação fica y mais e menos 2t igual a 0. Confere aí a segunda equação. Na terceira, com o mesmo objetivo, eliminar a variável x. X menos x, 0. Y menos y, 2y. 3e menos e, 2e. E menos 3t, menos t, menos 4t. É só conferir. Eu fui fazendo aqui, escrevendo, digitando aqui rapidamente. Não é só acompanhar aí atentamente o procedimento. Repetindo, se você não pegou, pegamos aqui a segunda equação, subtraímos da primeira. E subtraímos a terceira equação também da primeira. Resolveu, né? Pelo menos conseguimos aqui parcialmente. O que está faltando mesmo para escalonamento? Eliminar a incógnita y na terceira equação. Fica escalonado. Mas quando fazemos isso, aliás, opa, dá uma olhada aí. Olha só, não pode, temos que verificar isso antes, hein? Olha,
você tem aqui duas equações, uma é múltipla da outra. Então, você pode eliminar. Você que resolve muitos sistemas lineares, podemos eliminar uma das equações. No caso aqui, essa última. Pode ser abatida, né? Ó, isso é múltipla dessa. Só multiplicar por 2 e subtrair uma da outra, dá zero. Bom, aí fica como resultado esse sistema aqui, escalonado. Então, quais são as variáveis livres do sistema linear? Já está escalonado? Sim. Quais são as variáveis livres? Nós temos aí Z e T. Então, olha aí com cuidado, ó. Veja aí, na lousa digital. Olha aqui, ó. Partimos desse sistema. Esse sistema é semelhante a esse. E esse sistema é semelhante aos anteriores por transitividade. Eu vou eliminar aqui esses dois. Ok? Agora, olha, ó. Conta as variáveis livres aqui. E vamos fazer o seguinte. Detalhes. Usar aquele quadro. Pronto. Que dá para colocar os detalhes que você precisa fixar. Nós nos referimos às variáveis livres. Quais são elas? Z e T. Então, temos duas aí. Se temos duas variáveis livres nesse escalonamento, então está aí anotado para você. As variáveis livres são Z e T, logo a dimensão do núcleo é 2. Você vai contar quantas variáveis livres você tem no sistema escalonado. Lembre-se disso. Se tem duas, dimensão do núcleo 2. Se tem uma, dimensão do núcleo é 1. Se não tem variáveis livres, você tem um sistema possível e determinado. Solução trivial. Aí a dimensão é 0. Só tem o quê? O vetor nulo, né? Levado no vetor nulo. Não esqueça isso. Bem, aí é uma questão de atribuir valores às variáveis livres e podemos obter, então, uma base para o núcleo desse modo. Digamos, vamos fazer z igual a menos 1 e t igual a 0. Aqui, ó, o sistema está aqui. Se z vale menos 1 e t vale 0, quanto vale y? 1. Y vale 1. E o t vale 0. Então, podemos partir aqui para a segunda equação. Se o y vale 1 e o t vale 0, quanto vale o z mesmo? Se o z vale menos 1, o t vale 0, o y vale 1. Então, fica menos 1 mais 1, 0. E o t é 0. Então, quanto vale x? Calcula aí para ver, para verificar. Z é menos 1, t é 0, y é 1. Então, o x vai ser o quê? Vai ser 1 mais 1, 2, e o t é 0. Então, o x vale 2. O x vale 2 e o y vale quanto? Menos 1, né? Porque o t vale 0. Então, 2, 1, o z é menos 1, já está dito aqui, foi atribuído.
E o T, falei que T valia 0, não foi isso? Ok, então tá certo. 2, 1, menos 1 e 0. É só conferir aqui no sistema. Bem, olha, a dimensão é 2. Eu tenho atribuir os parâmetros Z e T, os valores. Achei um vetor que está na base do núcleo. Falta 1. Vamos atribuir outros valores. Por exemplo, Z igual a 0, T igual a 1. Pronto. Tá aí. Maravilha. Conclua, então. Você tem aí dois vetores que estão no núcleo, a dimensão é 2. Já obtemos uma base para o núcleo da transformação. Exatamente, o núcleo é constituído ele é gerado, né? O núcleo é gerado por esses dois vetores aqui. Esses dois vetores geram todo o núcleo da transformação. E formam uma base. Formam uma base porque são LI. Notem que os dois, um é o múltiplo do outro. Você tem dois vetores, um não sendo múltiplo do outro, são dois vetores linearmente independentes e que geram o núcleo da transformação. Se geram o núcleo e são LI, forma a base. Dimensão é 2, porque você tem duas variáveis livres. Então, vale a pena as observações. Bem, como é de se esperar, né? Não era de se esperar? O que foi dito aqui? Nós vamos ter uma aula específica para isso, mas a dimensão do espaço de partida, o espaço vetorial de partida, que é o R4, tem sempre o somatório da dimensão do núcleo, que é 2, mais a dimensão da imagem. Qual foi a dimensão da imagem? Também 2, porque se a dimensão do núcleo é 2, qual é a dimensão da imagem para dar 4? 2. E não foi isso não que nós obtivemos? Sim ou não? Aqui. Dimensão da imagem 2. Tá vendo? Dimensão da imagem 2. Dimensão do núcleo tem que ser 2. É o que era esperado. A dimensão do espaço vetorial de partida é sempre igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem.